Isaías capítulo 10. A suprema corrupção. Ai daqueles que fazem decretos iníquos, e daqueles que escrevem apressadamente sentenças de opressão, para negar a justiça ao fraco e fraudar o direito dos pobres do meu povo, para fazer das viúvas a sua presa e despojar os órfãos. O que farão vocês no dia do castigo, quando chegar a tempestade que vem de longe? O apoio de quem vocês irão procurar e onde deixarão suas riquezas, para não saírem encurvados junto com os prisioneiros e para não caírem no meio dos cadáveres? Apesar de tudo isso, a ira de Javé não se acalma e sua mão continua estendida. Instrumento é instrumento. Ai da Síria, vara da minha ira, bastão do meu furor, posto em suas mãos, contra uma nação ímpia eu a enviei. Eu lhe dei ordens contra o povo da minha cólera, para que o saqueie e o despoje, e o pise como se fosse lama da rua. Mas ela não tinha essa intenção, e o seu coração não se apegou a esse plano. Pelo contrário, ela só pensava em exterminar e destruir o bom número de nações. De fato, ela dizia: por acaso os meus príncipes não são todos reis? Calane não teve a mesma sorte de Carequimis. Emate não teve a mesma sorte de Arfade, e Samaria não teve a mesma sorte de Damasco. Ora, se a minha mão alcançou aqueles reinos de ídolos, cujas imagens eram mais numerosas que em Jerusalém e em Samaria, não farei com Jerusalém e suas imagens o mesmo que fiz com Samaria e seus ídolos? Pois bem, quando o Senhor terminar tudo o que está fazendo no monte Sião e em Jerusalém, ele vai dar o castigo ao rei da Assíria, conforme a soberba dos seus pensamentos e a arrogância do seu olhar. Pois ele disse: foi com a força da minha mão que eu fiz o que fiz. Agi com sabedoria, porque sou inteligente, mudei as fronteiras das nações e saqueei seus tesouros. Como herói, dominei seus habitantes. Como um ninho, minha mão apanhou as riquezas dos povos. Como se recolhem os ovos abandonados, recolhi a terra inteira, e não houve quem batesse asas, ninguém que desse um pio. Acaso o machado se gloria contra aquele que o segura? Ou a serra se engrandece contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse balançar quem o ergue, ou a vara levantar aquele que não é madeira. Para isso, o Senhor Javé dos Exércitos vai mandar magreza e a gordura dele, em lugar de sua glória, haverá um incêndio como incêndio provocado por fogo. Um resto voltará, a luz de Israel se tornará um fogo, e seu santo uma lembrança, uma labareda que há de devorar e consumir num só dia seus espinheiros e matagal, como se fosse um doente que definha. Vai se extinguir toda a beleza de suas matas, e de seus bosques sobrarão tão poucas árvores na floresta, que até uma criança poderá contá-las. Nesse dia, o resto de Israel, os da casa de Jacó, que escaparam, não vão mais procurar apoio naquele que os fere, vão se apoiar com toda fidelidade em Javé, o Santo de Israel. O resto de Jacó voltará para o Deus forte. Israel, mesmo que o seu povo fosse tão numeroso como a areia do mar, a verdade é que todo ele, só um resto voltará, pois foi decretada a destruição. A justiça transborda, sim, a destruição foi decretada. O Senhor Javé dos Exércitos vai executá-la no meio de toda a terra. Javé libertará. Por isso, assim diz o Senhor Javé dos Exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Síria. Ela lhe bate com um bastão, levanta contra você a sua vara no caminho do Egito. Só mais um pouco de tempo, e o meu furor chegará ao fim. A minha ira vai destruí-los. Javé dos Exércitos puxará o rélio contra eles, como quando atacou Madiã, perto da rocha de Horebe, ou como quando ergueu a sua vara contra o mar no caminho do Egito. Nesse dia será retirada a carga dos ombros de vocês e a canga do seu pescoço. Demonstração de força. O destruidor vem de Rimon, chega até Aiate, passa por Magron e deixa sua bagagem em Macmas. Atravessam o desfiladeiro,
e acampanham em Gabá. Ramá estremece, Gabá de sul põe-se em retirada. Levante a voz, bate Galim, esteja atenta. Laiasa, responda-lhe, Anote, Madmena, foge, e os moradores de Gabim procuram um esconderijo. Ainda hoje, parando em Nob, com a mão, ele ameaça o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Vejam, com terrível violência, o Senhor Javé dos Exércitos podar a ramagem, os galhos mais altos serão cortados, os ramos de cima serão abatidos, o grosso da floresta será cortado a ferro, e o Líbano majestoso cairá. Continua o tema de Isaías, a única apelação dos desfavorecidos, fraco, pobre, órfão, viúva, para defender seus direitos. Seria uma constituição justa e ao mesmo tempo efetiva. Isaías denuncia não só a injustiça por parte daqueles que fazem as leis, mas também por parte daqueles que devem executá-las. A finalidade de qualquer constituição é ser apoio e defesa para aqueles que não têm outro meio para proteger os próprios direitos. Estamos em 701 a.C. O Reino do Norte, Israel, foi dominado em 722 a.C. pela Síria, diante da qual também o Reino do Sul, Judá, está prestes a sucumbir. Para o profeta, o dominador estrangeiro é um instrumento de Deus para corrigir o povo corrompido. Os versículos 5 e 6. Entretanto, o dominador se fecha no orgulho e se crê absoluto, por isso também ele será corrigido por Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus e ficar impune. Depois de várias incursões, em 722 a.C., a Síria destrói Samaria, capital do Reino do Norte, e avança para o Reino do Sul, transformando-o em estado vassalo. Encontramos aqui um verdadeiro comentário sobre os nomes dos filhos de Isaías. Judá se aliou com a Síria, e essa o dominou e despojou. Pronto, saque, rápida pilhagem, mas, tendo provado o quanto é falho o apoio das alianças humanas, um pequeno resto voltará e aprenderá a colocar sua confiança em Javé, tornando-se portador da salvação. A história de Judá, dominado pela Síria, repete-se a situação dos hebreus escravos no Egito. Por isso, Isaías recorda a libertação da opressão egípcia e a vitória de Gedeão contra os madianitas. Javé, o Deus da libertação, continua a libertar os oprimidos que clamam por ele. Estes versículos descrevem o itinerário seguindo pelo exército assírio. Trata-se de uma marcha inesperada, talvez para demonstração de força, sem, contudo, chegar a Jerusalém. Os versículos 33 e 34 talvez ficassem melhor depois de Isaías 2, 12 e 17. Foram colocados aqui para servir de moldura.